primeiro lugar. Agradecer a Deus, nosso Pai Criador, que tudo vê, que tudo provê, que nos dá a bênção da vida, a bênção dos nossos lares. Agradecer a misericórdia, o seu amor incondicional e as benesses que recebemos todos os dias, a proteção, o caminho para que possamos seguir com justiça, com lealdade, amando acima de todas as coisas, amando o nosso próximo. E queremos pedir-te, Senhor, que tende compaixão com as nossas dificuldades, porque ainda somos tão ignorantes, Senhor, apesar de já conhecermos um pouco do Evangelho do Cristo. Mas queremos rogar-te, ó Pai amado, que os teus anjos estejam presentes nos nossos lares, nos abençoando, nos fortalecendo a cada dia na fé, na vontade sincera de sermos melhores. E assim, Senhor, rogamos ao amigo espiritual do Leandro que possa estar intuindo-o, para que a noite de hoje tenhamos boas palavras, que vai ao encontro do nosso coração, das nossas necessidades, de renovar os nossos caminhos. Muito obrigada, Senhor. Esteja conosco, abençoando o contexto dos nossos lares e abençoando esses momentos tão sagrados de oração e comunhão contigo. Obrigada por tudo e que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Carmen. Mais uma vez agradeço também ao Leandro pela participação. Fique à vontade, Leandro. Obrigado, Sinésio. Obrigado, Carmeceta, pelo apoio. Uma boa noite a todos. Nosso estudo hoje, ele vai buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, onde tem o tema Não vim destruir a lei. E aí ele traz as 3 revelações, né, listando Moisés, Cristo e o Espiritismo. É importante a gente entender por que o primeiro capítulo, Allan Kardec coloca logo esse título, Não vim destruir a lei. E aí qual lei que abraça, qual a lei que Jesus veio para não destruir, né? Qual a lei que existia naquela época? Então cabe nós pensarmos que já existia uma lei, a lei de Moisés, a lei mosaica. Mas temos que compreender um pouco qual foi o processo que se deu para que Jesus falasse dessa lei. Então a gente vai voltar um pouquinho no livro A Caminho da Luz para fazermos uma reflexão, entendendo que dentro do universo, né, dentro do sistema solar, nós temos os espíritos crísticos. Esses espíritos crísticos foram, né, nomeados por Deus Todo-Poderoso, aonde esses espíritos eles são governadores desses planetas, né, aonde existe também acima desses governadores dos planetas, existe um governador do sistema solar. Então, eles se reuniram. A média que os cientistas hoje falam que o sistema solar hoje ele tem uma vida de 5 bilhões de anos. A Terra, há dados científicos que informam que a gente tem um planeta, né, com uma vida de 2 bilhões de anos. Então, desde a sua criação, esses espíritos crísticos, né, eles se reuniram com Jesus e permitiram ali a criação. Então já houve ali um programa para que a Terra tivesse, né, esse crescimento, esse desenvolvimento para ser um planeta habitável. Com isso, os espíritos crísticos definiram que o início, né, existiriam aqui algumas etapas, aonde seria um planeta primitivo, né, onde viemos ali na época dos dinossauros, a época dos primeiros seres vivos e depois a transformação do planeta. E depois vieram
vieram duas raças que já existiam na Terra, que são os Homo sapiens, aqueles homens bem primitivos, que não tinham inteligência, que descobriram o fogo, viviam em cavernas. E depois Jesus, juntamente com alguns espíritos crísticos, foram até Capela e buscaram ali as raças adâmicas, né? Que compõem ali os egípcios, os maias, os astecas, porque a Terra precisava passar por um processo de evolução. E esses espíritos da estrela de Capela, que orbita ali vários planetas, eram espíritos altamente intelectualizados, porém eram espíritos que estavam com a sua moral muito rebelde. Eram espíritos vaidosos, espíritos brutais, e esses espíritos então foram trazidos para a Terra para que pudessem povoar a Terra e fazer com que aquelas duas raças que existiam aqui pudessem evoluir. Com isso, as raças adâmicas, a mais evoluída era a raça dos egípcios. Então, os egípcios estavam ali naquele processo, né, de politeísmo, adorando vários deuses e tudo. E aí Jesus, juntamente com o consenso ali desses governadores de outros planetas do Sistema Solar, decidiram que estava na hora de fazer um trabalho de evolução da Terra, trazendo as leis de Deus soberanamente. Com isso, foi escolhido Moisés. A literatura espírita não fala muito da sua mediunidade, do seu trabalho, mas ele não fala que Moisés era um espírito puro ou um espírito crístico. Muito pelo contrário, né? Aparentemente ele era um espírito com muito conhecimento, era um espírito elevado, porém ele não era um espírito de alta hierarquia como Jesus. Então, quando Moisés chegou até aqui, ele pegou ali a raça dos hebreus que era escravizada dos egípcios. Então, ele buscou aquele povo ali e eles saíram, né, para que pudesse ser empregado as primeiras leis vindas através de Deus. Então, Moisés implantou o decálogo, né, que ele recebeu no Monte Sinai, aonde pela sua mediunidade foi enviado para ele os 10 mandamentos, né, pelo processo ali de uma materialização, a psicografia direta, né, naquelas pedras, e também a lei mosaica, aonde ele tinha ali mais ou menos 600 regras, né? E esse processo de legislação dessas leis, Moisés teve que empregar um Deus punitivo, né? Por quê? Porque o povo daquele tempo era um povo muito cruel, um povo que queria adorar a vários deuses, né? Quando Moisés subiu no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, quando ele retornou, né, o povo já estava fazendo bezerros de ouro, fazendo adoração a deuses, porque eram pessoas muito duras, eram pessoas que ainda carregavam muitas situações dentro daquele processo de vários deuses. Então, para eles, aquela novidade do monoteísmo, né, de um único Deus, era muito complicado. E era um povo cruel. Né? Então, Moisés teve que colocar um Deus, as leis de um Deus punitivo, para que aquelas pessoas pudessem se adequar naquele processo. Porque Moisés era um legislador, ele buscava, né, entender aquela raça hebraica, né, para que eles pudessem se adequar e compreender. Então, quando a gente olha lá no capítulo 1, que ele fala na parte de Moisés, no item 2, ele fala: a lei de Moisés é composta por duas partes distintas, a lei de Deus, recebida no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida pelo próprio Moisés. Por que essa lei ela era disciplinar?
Porque as pessoas achavam que era normal matar, roubar, trair, buscar todo tipo de leviandade que existia, de tramóias que existia naquela raça. Então, com isso, o Moisés, para regenerar, ficou 40 anos no deserto com aquela raça, né? com aquele povo ali totalmente indisciplinado, para que eles pudessem aprimorar. Provavelmente, se a gente for buscar as origens, provavelmente estávamos lá também, porque Emmanuel nos traz que os espíritos mais recentes que tem no orbe terrestre tem de 5.000 a 9.000 anos. Então, provavelmente, a gente vem arrastando, né, todos esses milênios aí de evolução. Né? Então, para aquele tempo, o primeiro contato com as leis divinas era Moisés. Então, quando Moisés termina o seu trabalho, Jesus verifica que aquela primeira revelação das leis de Deus era necessário trazer algumas melhorias e perpetuar. Então, quando olhamos a encarnação de Jesus na Terra, há um prazo de praticamente 1.300 anos da vinda de Moisés. Por que esse período todo? Porque Jesus teve que preparar, teve que aguardar a maturidade espiritual também daquelas civilizações que ali existiam. Então, quando Jesus chegou, que ele começou a pregar o Evangelho, ele buscou ali a questão da continuidade das leis de Deus. Quais são as leis de Deus? O Decálogo, os 10 mandamentos. Porém, as leis mosaicas que Moisés colocou para disciplinar aquele povo incrédulo, aquele povo primitivo, aquele povo embrutecido, né? Jesus falou, olha, esse tempo já passou. E com isso, Jesus traz, né, uma passagem aqui de Mateus, no início do capítulo, onde ele fala: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. E eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido e completamente. Até o último J e até o último ponto. Em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Então Jesus, ele disse que, olha, eu não vim destruir a lei de Deus. Eu não vim destruir os profetas. Eu não vim destruir o trabalho de Moisés. Eu não vim trazer algo de novo, mas eu vim cumprir. Então, o que Jesus veio cumprir? Jesus, ele traz uma lei de Deus, porém baseada no amor, baseada na parte aonde ele traz o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus nos aproxima de um melhoramento da nossa conduta, aonde aquele Deus punitivo que Moisés pregou já não era mais necessário, entendendo a lei que Deus está aqui para vivenciarmos o amor. E a vinda de Jesus é muito importante a gente entender que um espírito puro, ele já está num dos últimos graus de evolução do espírito. Quando esse espírito ele chega a ser crístico, ele é um espírito que ele não erra mais. Ele é um espírito que, mesmo encarnado, ele não erra. Ele já tem condições plenas de não errar. Então, o espírito puro ele pode reencarnar. A gente pega no livro Renúncia, né, onde Alcine ela vai para reencarnar e ela já está trabalhando já nos altos círculos de evolução, né, já quase sendo um espírito puro, e o mentor dela avisa, olha, muitos que reencarnaram na sua condição fracassaram e se perderam ao longo do caminho. Então, Jesus, pela pureza espiritual dele, ele sabia que ele poderia reencarnar, porque é muito raro um espírito crístico reencarnar,
e toda a orbe do planeta Terra se comprometeu ali com o trabalho de Cristo. Então, provavelmente, a sua reencarnação ela mudou a vibração do planeta, aonde a sua missão era trazer o amor de Deus, o amor ao próximo, para que as civilizações, para que as pessoas que ali recebessem o testemunho de Jesus, compreendesse que quando Moisés colocou as leis mosaicas, ele quis disciplinar as pessoas. Tanto que alguns fariseus falavam que seguiam todos os mandamentos, que era o que? Lavar as mãos, né? Apedrejar as adúlteras. Então, eram leis que eram para um padrão punitivo. E Jesus trouxe o amor. Jesus trouxe a benevolência do Pai, aonde devemos amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E ele ainda prometeu o Consolador prometido. Então a missão de Jesus foi começar o planeta de regeneração. Quando nós olhamos a vinda de Jesus, o grau de importância para a civilização que aqui está é de alta patente, porque se todos nós procurarmos hoje qual exemplo devemos seguir, temos somente a resposta de Jesus. O guia e modelo da humanidade é Jesus. E nesse processo de regeneração que o planeta está passando desde a vinda de Jesus, né, que a gente fala da transição planetária, é muito interessante, porque a transição planetária ela não começou quando chegou-se a data de 2000 e 2057 o processo era de transição, não. O planeta de regeneração, nós temos que entender que a regeneração ela começou com a vinda de Jesus, trazendo o amor a Deus sobre todas as coisas. E a regeneração não é a transformação do planeta, não é o surgimento de Atlânticos, a mudança climática, não. A regeneração está dentro de nós. Porque quando Jesus fala que eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido completamente, ele está falando que enquanto nós não aprendermos a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, esse planeta ele ainda vai existir as provas e as expiações. Porque as provas e expiações veio desde o tempo da raça adâmica. Então, esse processo de regeneração, esse processo de transição que a gente está passando, vem desde o tempo de Jesus. É claro que agora, esse período, né, parece que o tempo está mais curto. Então, nós estamos sentindo muito mais. Né? Todo mundo está achando a data 2057, mas não é isso. Não é uma data, porque a mudança está em mim. Enquanto eu não estiver apto à minha regeneração, enquanto eu não compreender o que Jesus nos trouxe, a nossa regeneração, o nosso planeta não vai ser um planeta regenerado, porque a regeneração está em nós e não no planeta. Então é o comum coletivo. Então Jesus, dentro da sua grandiosa obra, ele veio informar que, olha, eu não vim destruir a lei é a mesma, porém vocês têm que compreendê-la e vocês têm que pôr em prática. E ele fala, eu não vim destruir, eu vim cumpri-la. E quem agora deve cumpri-la? Somos nós. Com isso, ele prometeu o Consolador prometido, que ficará conosco por toda a eternidade. Ou seja, o que está escrito na doutrina espírita vai se perpetuar por muitos milênios, por muitos séculos ainda. Porque é a lei de amor. É a lei em que fala, eu até vou ler aqui para a gente fixar isso na mente. Da mesma forma que o Cristo disse, item 7 do Espiritismo, da mesma forma que o Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo igualmente diz,
Não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. E, portanto, a obra do Cristo, que preside o que igualmente preside ao que anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Como o reino de Deus na terra? Como é o reino de Deus na terra? A espiritualidade, as, as vibrações celestiais, reina o quê? O amor a Deus e o amor ao próximo, a caridade, o trabalho no bem. Então, Jesus está nos dizendo que este reino que existe no reino dos céus, na espiritualidade, ele vai ser trazido para cá. E aqueles espíritos que não querem se regenerar, aqueles espíritos que não querem buscar esse entendimento, que estão vivendo ainda lá no tempo da lei mosaica de Moisés, que é o se me roubar, eu vou lá e corto a mão dele, a minha disciplina é maior do que da outra civilização. Então, isso vai ser feito uma higienização planetária. Vão ficar aqui somente aqueles espíritos regenerados. Então, esse capítulo, ele nos traz, no seu item A Nova Era, é justamente esse processo. Porque a moral é o conjunto de regras de conduta, os costumes, bem como os princípios espirituais ensinados por Moisés, eram apropriados ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. Então, desde Moisés, a expectativa de Jesus já era regenerar aquele povo embrutecido, aquele povo ignorante, orgulhoso. Mas a gente falando assim, parece que a gente está falando atual. Então, existem pessoas que estão em estágios diferentes. Existem pessoas que já estão vivendo a regeneração. Existem pessoas que ainda estão vivendo ao tempo de Moisés. Então, o Cristo, ele trouxe o quê? Ele foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, a moral evangélica cristã. E o papel do Espiritismo foi a alavanca de qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. O nosso guia e modelo é Jesus. E o que nos concede essa obra do Espiritismo? Compreender o trabalho do Cristo, compreender a espiritualidade, encerrarmos a materialidade. Porque muitos ainda não compreenderam a vinda de Jesus, não compreenderam o Espiritismo. Então, quando a gente faz essa leitura aqui, no item da Nova Era, o item 9, que ele fala bem no final, não pense, entretanto, que este desenvolvimento acontecerá sem lutas. Não, pois, para chegar à maturidade, elas precisam de abalos e discussões a fim de atrair a atenção das massas. Moisés começou, Jesus continuou e o Espiritismo concretizará a obra. Então, quando buscamos compreender a grandeza da obra de Jesus, e no momento em que ele fala que ele não veio destruir a lei, mas cumpri-la, devemos nós absorvermos todo esse processo. Absorvermos que a terceira revelação do Espiritismo, como Consolador prometido, já é uma obra que nos faz refletir. Quando pegamos ali Chico Xavier, Bezerra de Menezes, o apóstolo Paulo, pegamos ali Madre Teresa de Calcutá, buscamos ali vários outros espíritos como Divaldo, Joana de Ângeles, Emmanuel. Esses espíritos, eles já estão vivendo o mundo de regeneração íntimo deles. Porém, cabe toda a humanidade se transformar. Essa transformação está muito clara aqui, dentro desse capítulo, que ela não vai ser
tão branda. Por quê? Porque nós teremos que modificarmos os nossos pensamentos. Teremos que modificar as nossas mazelas, os nossos temperamentos, tirarmos a nossa vaidade, o nosso orgulho e vivermos com a plenitude de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Qual é o resumo de tudo isso aqui? Jesus está nos ensinando que a lei de Deus é amor. E nós conseguimos, ao longo desses últimos 3.300 anos, desde a vinda de Moisés, nós evoluímos intelectualmente. Mas moralmente, nós ainda somos decaídos. Nós ainda não conseguimos compreender a grandeza da lei de Deus, a lei universal. E buscamos, talvez, aprender isso agora ou em outros planetas inferiores, recomeçando toda a marcha. Então, a nova era que o Espiritismo nos traz dentro desse primeiro capítulo resume todo o trabalho que Cristo desempenhou. Aqui é o entendimento do início da sua obra. E aí cabe a nós absorvermos isso, compreendermos a grandeza que a doutrina espírita nos permite hoje e o que será o mundo de regeneração. Não ficarmos sentados em nossas casas esperando 2057 que o mundo vai ter uma hecatombe, vulcões, erupções e tudo vai se transformar. Não. A transformação está em nós. Porque provavelmente em 2057 muitos de nós já não estaremos aqui. Mas poderemos chegar à espiritualidade regenerados. Obrigado a todos. Espero que a minha leitura tenha sido bem clara, objetiva, e eu passo a palavra para o nosso amigo Sinésio. Leandro, muito obrigado pela participação. Você falando e eu aqui pensando, ainda bem que se diz, né? Misericórdia de Deus é muito grande, que se tirar o orgulho, a vaidade, a prepotência, não vai sobrar nada aqui. Tem que ir diluindo durante muito tempo aí para poder ver se consegue, né? Ainda bem que até, no mínimo, né, como se diz, um período aí pela frente ainda. Se for 57, que seja, né? Deus nos ajude, nos fortaleça, nos mostre esse caminho. Nós temos a bendita doutrina que muito nos ajuda, né? Essas orientações, essas discussões que você nos traz, isso nos traz um alerta, né? Agradecemos aí a sua participação. Sinésio, aproveitando a sua palavra, é importante a gente pensar que aquele livro há 2000 anos, quando Jesus fala para, né, no caso, a encarnação de Emmanuel como o Públio Lentus, né, que se ele não aceitasse Jesus ali, ele iria ter que caminhar por milênios, né? Acho que nós estamos ainda nesse estágio, né? Se nós não aceitarmos Jesus, quantos milênios nós demoraremos ainda para nos regenerarmos, né? Vamos dizer assim, graças a Deus nós estamos aqui em volta da doutrina espírita, que pelo menos vai nos trazendo esse despertar, né? Por mais que haja resistência da nossa parte, né? Mas pelo menos estão nos aproximando, né? Estamos aproximando. Porque, querendo ou não, a sementinha está sendo plantada, né? É verdade. Aos poucos ela vai germinar isso. Se Deus quiser, né? Amém. Tá bom. Vamos abrir, então, para quem mais, né, da nossa reunião que queira se posicionar, fiquem todos abertos, fica aberto, né, e quem quiser se posicionar pode aproveitar o momento. Sebastião está por aí, Sebastião? Estou vendo aqui a relação. Estou sim, excelência. Tudo bem, né? Bem, eu não se diz, né? Depois que a gente vai aqui, às vezes passa alguém que a gente não percebeu que entrou, por isso que eu vi o nome aqui e pensei, vou confirmar. Estamos aí sim. Tá, obrigado. Vou pedir para fazer a oração final, viu? Ok. Leandro, gostei muito, porque muitas coisas que aí dos seus estudos ficou bem esclarecido a respeito da lei de Moisés, a respeito dos espíritos crísticos, né? Então, isso foi muito bom, que me acrescentou bastante.
E agradeço você pela sua boa vontade em compartilhar os seus estudos conosco, viu? Eu que agradeço, Nilza. E sempre que você puder, venha, né? Então, Jesus te abençoe, Leandro. Mais alguém gostaria de se posicionar? A gente que vai aos poucos, né, observando e recebendo essas observações, vou colocar assim, toda quinta, todo domingo, né? Graças a Deus a gente tem esse desprendimento para tirar um tempo e poder participar. A gente tem que ir realmente buscando que haja uma interiorização, ou seja, uma compreensão verdadeira, porque já foram tantas oportunidades, né, Leandro? A gente vai, depois tem que repetir, termina ainda não dando conta, certo? De colocar em prática, mas é com essa persistência aí, né, com essa luta, com essa colaboração de participantes como você, que a gente vai também podendo, aos poucos, né, assimilando cada vez mais. Queremos, então, te agradecer mais uma vez pela colaboração e que a gente possa estar nos encontrando aí, né, outros momentos, na quinta, no domingo. Igual eu disse, reforço o apoio lá, agradeço, que a nossa casa lá realmente precisa de trabalhadores, assim, técnicos, né, que é alguém que dá conta de caminhar nesse sentido, e até sugiro que a gente possa fazer mais investimento antes desses 100 anos aí, para a gente ter mais tecnologia lá, né? Com certeza, né? Eu acho que a casa merece, todos nós merecemos também. A gente tem que preparar não para a regeneração, mas também para a evolução tecnológica da casa, né? Para que a gente busque, né, ter ali mais recursos, né, mais conforto para as pessoas que vão, que precisam ali sempre trabalhar em conjunto, né? Isso é uma necessidade, né? E agora, completando esse mês que vem, né, estamos por poucos dias para completar os 98 anos aí, ó, temos aí essa obrigação, né, de trabalhar nesse sentido. Então tá, muito obrigado. Pedimos aí o nosso companheiro e amigo Sebastião que faça a oração final, por gentileza. Muito boas as colocações aí, viu, Leandro? Você gosta de falar de uma maneira objetiva, simples, isso é importante. Já tive a oportunidade de falar isso de outras vezes. Obrigado, Sebastião. Mas o tema é muito importante e essa questão é de buscar um entendimento mais profundo sobre regeneração, você deixou bem claro aí, depende de cada um de nós. Quando eu me regenero, eu ajudo aqueles que estão à minha volta a fazer o mesmo, né? Quando nós convivemos com espíritos já da grandeza que você enumerou aí, a gente fala, puxa vida, mas rapaz, eu chego perto do fulano, eu fico até com vergonha, viu? Porque o que ele ensina pra gente, eu tô longe ainda de aprender, né? Muito obrigado aí, viu? Sua contribuição aí para nós. Então vamos agradecer a Deus essa oportunidade que nós tivemos aí de aprender e aprender que a lei continua de pé, né? Não podemos esquecer disso jamais. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando a gente fizer isso, nós já estaremos aí, com certeza, habitando esse plano regenerador aí. Não tenhamos dúvida. A explicação foi muito clara do nosso irmão aí, quando disse que já existem alguns espíritos aqui junto de nós que já vivem essa regeneração dentro de si. Eles já estão nessa condição, porque eles já aprenderam a amar Deus acima de tudo
e ao próximo como a si mesmo. Então, que Jesus nos abençoe, que nós tenhamos a proteção do Pai Celestial, de Jesus, nosso mestre, amigo, irmão, para que o nosso entendimento seja cada vez mais aclarado e a gente possa, então, colocar cada vez mais em prática esses ensinamentos que nos auxiliarão a chegar à condição de espíritos, em condição de habitar esse plano regenerador. Que a nossa Mãe Santíssima, querida, que está junto de nós todos os momentos, todos os dias, todas as horas, possa nos envolver, fazendo com que todos nós apertemos o laço dessa irmandade necessária para chegarmos à condição de espíritos melhores do que quando aqui chegamos. Permita, mestre amigo Jesus, que nós possamos seguir os teus passos, colocar em prática os teus ensinamentos, através do esforço de cada um, e que a vossa bondade misericordiosa e justa possa estar sempre no coração de cada um de nós, fazendo que nós nos esforcemos para vencer a nós mesmos, porque esse é o caminho para nós chegarmos a essa condição. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão aos espíritos amigos que têm nos auxiliado sempre. Que assim seja. Que assim seja. Sebastião, muito obrigado pela finalização do nosso trabalho com a oração. Leandro, muito obrigado pela participação aí também, trazendo a palavra. Um abraço a todos, né? E uma boa noite. Uma boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bom descanso.